Sou Mikhail Pokov, nasci numa cidade industrial na Sibéria chamada Angarsk, formei família e me tornei policial, porém as coisas não tomaram o curso normal, e me tornei os opostos de mim mesmo, policial e criminoso, pai amoroso e assassino de jovens, uma verdadeira contradição. Essa é a palavra certa para resumir minha história. Diretamente das profundezas da zona norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Mikhail Viktoronovich Popkov, nascido em 7 de maio de 1964, em Norilsk, Krasnoyarsk, região da Sibéria, então na República Socialista Federativa Soviética. Logo se mudou com seus pais para Angarsk Oblast, em Irkutsk, ao sul da Sibéria, próximo à fronteira com a Mongólia. Sabe-se que seu pai morrera quando ele era muito jovem. Não se tem registros de irmãos. O pouco que se sabe sobre sua infância e juventude é que fora bem traumática e que, de certa forma, acabou refletindo em seus terríveis atos na vida adulta. Sua mãe era alcoólatra e passou a se vender, a fim de sustentar o vício, e o tratava com extrema violência. Muito provavelmente, ela servisse seus clientes em sua presença. Fato esse que marcou sua infância de modo bem perturbador. Ela faleceu quando ele era bem jovem, então foi morar com a avó, até a idade adulta. Popkov cresceu num ambiente tóxico e insalubre, e isso lhe deixou marcas terríveis. Nos anos 80, até tentou seguir a vida normalmente. Entrou para a polícia de sua cidade, Oblast, e conheceu Helena, com quem se casou, meses depois. Dessa união, nasceu sua única filha, Ekaterina, a qual era dedicado e carinhoso, reconhecido pelos vizinhos e parentes como um ótimo chefe de família. Porém, seu lado sombrio logo iria dar as caras, e só faltava o estopim para o terror sangrento começar. Em 1989, o Muro de Berlim cai e o povo se levanta contra a ordem comunista no leste europeu. Logo, a própria União Soviética desmorona. É nesse cenário que, na fria e gelada Angarsk, os fatos principais de nossa história se desenrolam. E nessa região, uma das mais geladas do mundo, que dezenas de inocentes encontraram seu trágico fim nas mãos de um assassino frio e brutal. Como o Muro de Berlim, que foi derrubado, o casamento de Popkov também ia se desmoronando. Ele começou a ter desconfianças de sua esposa Helena. Colocou na cabeça que ela o estivesse traindo. Bom lembrar que esta infidelidade nunca foi comprovada, sendo algo que ele próprio alimentou em sua cabeça cada vez mais atormentada. Ele, no entanto, se impunha limites. Jamais poderia fazer algo de ruim com a mãe de sua amada filha, Ekaterina. Então ele direcionou seu ódio às das ruas, espelhando nelas a sua mãe alcoólatra e sua mulher, supostamente infiel. Popkov então começou a agir. Os números impressionam. Afinal, foram 87 vítimas fatais durante 18 anos, entre os anos de 1992 e 2010. Quando a noite enevoada siberiana descia sobre a cidade, ele saía à caça, e as pobres vítimas que entravam em seu radar nunca mais voltariam a ver a luz do dia novamente.
Popkov saía à noite com a desculpa de ter que participar de alguma operação policial. Ninguém desconfiava. Ia uniformizado com seu carro, então se dirigia a bares ou boates e observava possíveis vítimas. Considerava qualquer mulher profissional do sexo por estarem nesses ambientes à noite, mesmo elas não sendo. Para ele, mulheres decentes teriam que estar em casa e não na rua. Esperava a vítima sair e a seguia, ou mesmo quando se deparava com alguma garota de programa, sozinha na rua. Se passava por cliente e oferecia carona, se identificando como policial para ganhar sua confiança. Então a levava a lugares remotos e as eliminava com uma faca ou machado, ou mesmo um taco de beisebol, e ainda violava o corpo sexualmente. Os cadáveres amanheciam jogados tão horrivelmente mutilados que a mídia russa começou a apelidar aquele assassino de O Lobisomem, ou Maníaco de Angarsk. E muitas vítimas sumiam, pois ele se livrava de algum jeito dos corpos. Todos os anos, aquele distrito foi atormentado por ele, e as investigações acabavam em um beco sem saída. Mas ele deixou rastros, e o avanço da investigação forense acabou levando a ele. A polícia russa esteve intensamente envolvida na busca desse assassino dessas mulheres que foram descobertas a partir de meados dos anos 90. E as mortes eram por métodos semelhantes. Apesar das extensas investigações e testemunhos de vítimas sobreviventes, Popkov escapou da polícia durante 2 décadas quase. No entanto, os investigadores descobriram um padrão: rastros de um Lada. Ora, era o mesmo veículo usado por ele nas suas investidas assassinas à noite. Então, os pneus do seu carro batiam com muitas marcas deixadas em inúmeras cenas de crime. Além disso, teste de DNA de 3.500 atuais e ex-policiais de Angarsk e região foram analisados em 2012 e foi crucial na facilitação e captura finalmente de Popkov naquele mesmo ano. Em janeiro de 2015, ele foi condenado à prisão perpétua por 22 assassinatos e 2 tentativas de homicídio. Porém, nos anos seguintes, ele começou a admitir outros tantos assassinatos, chegando ao número de 87 vítimas fatais. Muitas mulheres, segundo dados da polícia, desapareceram no mesmo período. E pode ou não ser pela ação de Popkov. E o número assombroso pode chegar a 200 vítimas. Popkov está, até a data da produção deste vídeo, preso. E já chegou a declarar que tem o desejo de ser condenado à morte. Uma pergunta eu me fiz: por que ele matou por tanto tempo sem ter sido pego? Talvez pelo fato de ter sido policial e de estar acima de qualquer suspeita. Não havia corregedoria naquela região e naquela época, e ele sempre podia dar um passo à frente nas investigações, ou mesmo camuflar possíveis provas. Outro fator relevante é o período conturbado em que a Rússia vivia pós-regime soviético, com muita crise econômica. Também é importante salientar a região em que ele atuava, com um clima muito severo, onde a temperatura está normalmente abaixo de 0. Então, é propício a ações furtivas, ocultação de cadáveres
e ocultação de pistas. Mikhail Popkov foi um dos mais letais serial killer da história, mas a mídia internacional o ignorou. Não se fazem filmes ou séries sobre sua vida, como de Ted Bundy ou Dahmer, por exemplo. Talvez por ter surgido numa região longe dos grandes centros. Ele foi um pai dedicado, mas outros assassinos também o foram. O perfil do lobo em pele de cordeiro, sorridente e brincalhão em família. Assassino, letal e implacável na rua, em meio à escuridão da noite. Então, gente, muito obrigado pelos 100 inscritos que passamos no canal, 115 para ser exato, desde até o dia de hoje. E eu tinha falado, eu tinha prometido no vídeo retrasado que ia fazer uma comunidade. Bem, depois eu fui averiguar no YouTube. A comunidade só pode ser feita depois de 500 inscritos, então estou um pouco longe dessa meta, mas se Deus quiser, assim que chegar a esses 500 inscritos, a primeira coisa que eu vou fazer é desabilitar essa ferramenta do YouTube, né? Mas tem uma saída. Eu criei um grupo no WhatsApp e vocês devem ter visto ao decorrer do vídeo, quem acompanhou o vídeo até o final, que tem um grupo no WhatsApp. Então eu deixei o link abaixo da descrição desse vídeo e lá eu posso mandar os vídeos assim que eles estiverem prontos, diretamente no grupo. Então não precisa do YouTube para ficar entregando, porque eu senti que no último vídeo meu que eu fiz e coloquei a palavra político na capa do vídeo e também no título, a palavra político, então isso diminuiu o alcance da entrega do YouTube. Então quem é inscrito e mesmo quem não for vai ter acesso mais fácil pelo grupo. Então sejam bem-vindos quem prestou atenção no aviso e quem estiver me acompanhando agora até o final do vídeo. No grupo pode, dar a sua opinião, né, sobre os vídeos. Você pode dar uma ideia, né, de casos, isso seria bem legal, né, se tiver de acordo com a proposta da série, e eu vou responder a todos. E isso é o que eu posso fazer para ser o canal. E antes de mais nada, antes de me despedir, quero agradecer aí os 115 inscritos nesse canal até então. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa história do serial killer russo e que a mídia não toca no assunto, né? Praticamente ignorou. E vamos pro próximo vídeo aí e espero e conto com vocês. Valeu!